Uma vez mais queremos saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos mais uma vez juntos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos por todos vocês que estudam conosco diariamente a Palavra de Deus, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, que oram por nós. Somos gratos por todos vocês. Queremos também agradecer àqueles que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Nair e Wilson Monteiro, são de Rolim de Moura, Rondônia. Rosa Rodrigues é de Sinop, Mato Grosso. Terezinha Guerra é de Vitória, no Espírito Santo. Leonor Maia e Albino são de Portugal. Maria Eunice Joaquim é da província Huila, em Lubango, Angola. Maria Donazan é de Piracicaba, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre iremos mandar alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado por esta oportunidade que nos dás de estarmos junto com os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo a mente para entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que passam por lutas, problemas, têm necessidades, têm suas lutas, seus anseios, suas aflições, angústias, dê vitórias, Pai, a cada um. Que sintam a Tua presença em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando continuidade ao estudo 2 desta série, onde estamos falando sobre a queda dos nossos primeiros pais. E vimos ontem que quando Deus passou pelo jardim, como fazia todos os dias, para conversar com Adão e Eva, Deus então não encontrou Adão e Eva como de costume encontrava. E Deus então começou a chamar: Adão, onde estás? Eles haviam se escondido por causa do pecado, e normalmente a nossa tendência também é essa. Quando nós pecamos, é nós nos afastarmos de Deus, é nós deixarmos de estudar a Bíblia, é nós deixarmos de orar. É a hora que nós mais precisamos de orar e estudar a Bíblia, é quando nós estamos nos sentindo fracos e que caímos em algum pecado, porque somente a graça de Jesus que pode nos libertar deste pecado e que pode nos perdoar. Mas nós fugimos da presença de Deus, nós deixamos de buscar a Deus como fazemos de costume. Por quê? Porque nós sentimos medo, sentimos vergonha. É o que Adão e Eva estavam sentindo. E então Deus encontrou Adão e Eva. Adão disse: nós tivemos medo e percebemos que estávamos nus e nos escondemos. E então Deus disse para Adão: foi aquele fruto, né? Você comeu? Aí ele falou: mas foi a mulher que me deu. Aí a mulher: não, mas foi a serpente que me enganou. Quer dizer, a culpa era de Deus, né? E assim também nós procedemos em nossa vida, no nosso dia a dia. Quando nós cometemos alguma coisa errada, nós sempre botamos culpa em alguém. Não, mas aconteceu isso porque fulano fez isso, não é? Dificilmente nós assumimos a culpa logo de imediato. E interessante que Deus ali não condenou Adão e Eva. A sentença já estava dada. O dia que eles comessem, eles morreriam. Adão e Eva sabiam que iriam morrer. Só que não morreram instantaneamente. E Deus então, ao invés de condenar Adão e Eva, Deus faz ali uma promessa maravilhosa para eles. Mas antes de Deus fazer essa promessa maravilhosa para Adão e Eva, Deus, ele disse para a serpente qual seria o destino dela. Nós lemos aqui em Gênesis capítulo 3, nos versos 14 e 15, então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Como nós dissemos aqui essa semana, a cobra, a serpente, ela era um dos animais mais lindos que tinha no jardim da criação de Deus. E ela voava, tinha asas, e quando ela voava, o brilho, né, da serpente, que era um brilho dourado, resplandecia e chamava atenção
E isso nós encontramos na pena inspirada, dizendo como era a serpente antes da entrada do pecado. Mas aí Deus disse, olha, você vai rastejar no pó. E outra coisa, vai comer o pó também. E esta foi então a sentença que Deus deu para a serpente. E aí no verso 15 de Gênesis 3, Deus diz, farei que haja inimizade entre você, a serpente, e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Aqui nós encontramos a promessa maravilhosa de Deus para Adão e Eva de que havia uma solução para eles. O descendente da mulher iria vir e esse descendente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente, Satanás. Mas a serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. E como foi que isso aconteceu? Foi exatamente quando Jesus veio a este mundo e deu a sua vida por nós. Ele morreu. A morte mais horrenda que havia naquela época era a morte de cruz. E então Jesus ali no Calvário esmaga a cabeça da serpente. Mas a serpente feriu o calcanhar de Jesus, do descendente da mulher, porque Jesus precisou morrer para pagar o pecado do ser humano. Então Jesus ali, Deus ali naquele momento no jardim, estava apresentando a solução para o pecado de Adão e Eva. Deus, por certo, deve ter dito, olha, o meu plano era que vocês vivessem aqui felizes para todo sempre, mas como vocês escolheram desobedecer, vocês ainda têm uma chance. Eu vou enviar o descendente da mulher e ele vai resgatar vocês. Então, o que nós aprendemos aqui é que todos nós que caímos em pecado temos uma solução: Jesus Cristo. O único meio de nós termos os nossos pecados perdoados, o único meio de nós podermos ter acesso novamente à vida eterna é aceitando o sacrifício de Jesus, que foi por mim e por você, foi por toda a humanidade. Todos aqueles que ouvirem essas boas novas do Evangelho e aceitarem esta mensagem serão salvos. Mas aqueles que ouvirem e não aceitarem serão condenados, morrerão eternamente. Longe de Deus, serão consumidos para sempre. É isso que nos diz a palavra de Deus. Então hoje, sabemos que nós somos maus, somos pecadores, somos carentes da glória de Deus. E a solução é nós reconhecermos que erramos, não colocar a culpa em ninguém, porque todos erram. Não há nenhum ser humano perfeito, ninguém que não erre, que não cometa pecado, não há nenhum. Todos pecaram, diz o apóstolo Paulo, e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Mas a solução é Jesus Cristo. E somente aqueles que aceitarem este sacrifício que foi feito por nós na cruz do Calvário, esses herdarão a vida eterna. Nós lemos em Romanos capítulo 16, no verso 20. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos capítulo 16, verso 20. Ele disse, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sob os pés de vocês, que a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Vejam, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sob os pés de vocês. Satanás já teve a cabeça esmagada na cruz do Calvário quando Jesus morreu, só que ele já foi derrotado, mas ele ainda está vivo. Ele ainda está seduzindo milhões e milhões em todo o mundo para que não aceitem a salvação que Jesus nos oferece. Satanás quer nos ver destruídos, mas ele será esmagado por este mesmo Jesus quando ele voltar para nos buscar. Lemos também em Hebreus capítulo 2 e no verso 14,
Hebreus 2,14 diz: Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruir o diabo que tinha o poder da morte. Jesus, então, ele precisou se tornar carne e sangue. Ele nasceu como todos nós nascemos. Jesus, ele veio concebido pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e ele, em sua carne e no seu sangue, como todos nós, ele venceu o pecado. E ele, através da sua morte, ele pôde e ele tem o poder para destruir o diabo. Porque o diabo, ele tinha o poder da morte, mas não tem mais. Agora nós só morreremos eternamente longe de Deus sem Jesus se nós quisermos, se nós não aceitarmos este sacrifício que Jesus fez por nós. Porque tudo que precisava ser feito para a nossa salvação, Jesus já fez. Viveu neste mundo, sofreu como nós sofremos, foi tentado como nós somos tentados, mas ele venceu e ele morreu e ressuscitou. E ele vai voltar para nos buscar. E em Apocalipse capítulo 12 e no verso 17, nos diz: O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm firmes no testemunho de Jesus. Então a ira, a fúria do dragão, do diabo, de Satanás, da serpente, é contra aqueles que obedecem a Deus. Contra aqueles que não obedecem, contra aqueles que vivem a sua própria vida, Satanás não se importa. Deixa eles fazerem o que quiserem. Mas contra aqueles que procuram se render a Deus, obedecer a sua palavra, viver a sua verdade em suas vidas, estes são perseguidos pelo dragão, pela serpente, por Satanás. Então, se você está passando por alguma luta, algum problema, alguma perseguição, se você está se sentindo esmagado pelo peso do pecado, é o diabo que está fazendo isso, mas é porque ele não quer que você se renda à obediência a Deus. Que nós possamos orar, pedir a Deus que nos ajude a nos manter firmes em sua palavra, obedecendo aos seus princípios, guardando os seus mandamentos e fazendo a vontade dele em nossa vida. Não é guardar isso ou aquilo que vai nos salvar. A salvação, ela vem de Jesus, mas quando nós somos salvos, nós temos prazer em obedecer e em fazer a vontade de Deus. E então, mesmo sendo guardadores dos mandamentos, nós ainda somos pecadores. Somente a graça de Jesus é que nos salva. Que nós possamos entender isso. E como Deus disse lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que ele iria colocar inimizade entre a serpente e a mulher, que é a igreja, não é? Entre a descendência da serpente, de Satanás, e o descendente da mulher, que é Jesus Cristo, então Deus disse que Jesus iria ferir a cabeça da serpente e a serpente iria ferir o calcanhar de Jesus. Então, esta luta, ela continua, é o bem contra o mal, é Deus contra Satanás, é Jesus contra a serpente. E nós que estamos aqui neste mundo, nós estamos envolvidos nesta luta do bem contra o mal. É um conflito que começou lá no céu, quando Satanás quis estar acima do trono de Deus. E esta luta, ela continuará até o dia em que Jesus voltar para nos buscar. E aqueles que permanecerem fiéis, perseverarem, estes serão salvos. Que nós possamos estar entre todos aqueles que estarão sendo levados para morar com Jesus eternamente. Que Deus nos abençoe. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas nos lembremos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.